Olá, queridos irmãos, graça e paz. Eu queria convidá-lo nesse momento a adorar ao Senhor aí na sua casa. Junte-se com sua família e tome esse tempo. Se afaste das distrações. Estejamos focados em adorar ao Senhor nesse momento. Eu queria começar esse período com a leitura do Salmo de número 100. Nós vamos fazer essa leitura agora. Leiamos. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Senhor, eis o que nós queremos fazer nesse momento. Queremos entrar em tua presença com cânticos alegres, louvando o teu santo nome por quem tu és. E por aquilo que o Senhor fez por nós, nós somos o teu povo e por isso nós te louvamos. Ajuda-nos, Senhor, a te adorar nesse momento de forma agradável, a responder à tua grandeza, beleza e santidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu. Em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cantem na sua casa, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Prometido às nações, Verbo vivo se encarnou, viveu aqui, não pecou, puro e perfeito foi. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra
Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Miserável pecador, quem me livrará do que sou? Por sua morte, vida trouxe, o seu sangue deu-nos paz. Foi digno de sacrifício, és o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos, somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados fomos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Senhor, não existe canção que honre o peso da tua glória. Palavras não podem expressar quão grande é a tua beleza. Tu és incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. Nós te amamos. Não há pecador além da tua infinita misericórdia. Como posso te agradecer por tão grande amor que tens por mim? Tu és incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus,
Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tu és incomparável, Jesus, chamamos e adoramos. Incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos. Incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos. Incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. Eu convido nesse momento a fazer a sua oração em confissão por seus pecados. Tome este tempo, ore ao Senhor nesse momento, confessando os seus pecados. Como diz a tua palavra, o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Nós te louvamos, Santo Deus, por teu amor leal. Como disse o salmista, ele é eterno, não possui prazo de validade. Embora sejamos pecadores e quebremos os teus mandamentos por causa de Cristo, o Senhor permanece perseverando conosco. Mas nós sabemos, Senhor, que devemos confessar os nossos pecados a Ti. E é o que queremos fazer nesse instante. Perdoa-nos, Pai, por em muitos momentos duvidar da Tua soberania. Nós sabemos que o Senhor governa todas as coisas, mas na prática não queremos nos sujeitar à Tua vontade. Queremos nós mesmos tomar as rédeas da nossa vida e por nossa própria vontade governar, reinar. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos para que nos submetamos à Tua vontade. Afasta de nós o espírito de rebeldia, pois sabemos que só o Senhor é soberano, só o Senhor é independente. O Senhor não depende do acaso, do sol ou da chuva. É o Senhor quem levanta o sol todas as manhãs. O Senhor quem manda a chuva e acalma a tempestade. Nós queremos estar debaixo da Tua vontade. Senhor, nós também pedimos perdão por duvidar da Tua providência. Nós frequentemente
nos achamos ansiosos por não confiar que o Senhor proverá para nós o que precisamos e que o Senhor conduz a história para a nossa salvação e o nosso deleite em Ti. Por isso, Pai, ajuda-nos mais uma vez a descansar em Teus braços e a confiar em Ti. Não queremos viver como o mundo vive, inquieto por perceber que as coisas frequentemente fogem ao controle. Porque Cristo morreu na cruz do Calvário, nós sabemos. Estamos firmes em Ti e chegaremos seguros a Jerusalém celestial. Por isso nós Te somos gratos, porque nele há perdão para os nossos pecados. Nós oramos em Seu nome. Amém. Meus queridos irmãos, graça e paz, que bom podermos estar novamente juntos. Eu espero que você esteja bem, a sua casa também, e que a mão do Senhor continue repousando sobre a sua família. Amados, antes de nós fazermos mais uma oração ao nosso Deus, eu gostaria apenas de relembrar aos irmãos a respeito da nossa campanha. Como todos sabem, nós estamos fazendo uma campanha porque estamos de mudança para uma nova casa, para um novo lugar. E abaixo aqui no vídeo você irá ver a nossa arrecadação, aonde nós estamos. E pedimos que você continue orando, como também contribuindo. Que você possa fazer isso com amor, com alegria, de coração, e que Deus possa nos dar graça, nos abençoar e, consequentemente, se assim for da sua vontade, estaremos numa nova casa adorando e louvando o nome do nosso Deus. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e que nesta oração você possa colocar a sua vida diante do Senhor, como também os seus agradecimentos e as suas petições. Oremos, meus queridos irmãos, ao nosso Deus. Senhor, a Tua palavra nos diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, ó Deus, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Deus, o tempo em que estamos vivendo não é um tempo para recuarmos, nos rendermos ou desistirmos. É um tempo, ó Deus, em que devemos colocar a nossa confiança no Senhor. É um tremendo privilégio, ó Deus, que temos em sabermos que podemos descansar em Ti, ó Pai. Nós que adoramos o Senhor confiantes, devemos a cada dia, ó Deus, desfrutar de um repouso que é o espelho da tranquilidade e esta confiança em Ti. Por isso, ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti os nossos pedidos. Como a Tua palavra diz, o Senhor conhece os nossos corações e sabe das nossas necessidades e das nossas lutas. Deus continua, Pai, nos ajudando, nos orientando, nos dando força, nos dando graça. E nesta hora, Senhor, em especial, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos irmãos que perderam seus entes queridos por causa dessa doença que tem assolado as nações. Ó Deus, que o Espírito Santo continue confortando, continue consolando os corações dos Teus filhos. Pedimos ao Senhor também pela vida do pai de Adriano, esposo de Cíntia. Deus, ele está internado e carece das nossas orações. Ó Pai, Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele, ó Deus, que tem poder para curar. Pai, que a Tua vontade prevaleça na vida dele. Ó Deus, toma os corações dos familiares,
Gera nesses corações, Pai, confiança e certeza de que Tu tens o melhor. Colocamos também, Senhor, diante de Ti a nossa campanha. Louvado seja o Senhor por aqueles que já contribuíram e por aqueles que ainda irão fazer. Ó Deus, que no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós possamos alcançar essa meta e possamos nos mudar para a nova casa. Por isso, Deus, continua tocando nos corações do Teu povo e que eles possam contribuir com alegria de coração. Pedimos também, Senhor, pelas autoridades do nosso país. Pedimos, ó Deus, pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, que o Senhor conceda em suas vidas graça e misericórdia, que eles olhem para cima, ó Deus, pois é de cima que vem o socorro do Senhor. Derrama, Pai, de sabedoria, e que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eles possam governar com sabedoria que vem de Ti. Ó Deus, Cristo já ressuscitou, sobre a morte Ele triunfou. Ó Deus, tudo consumado está. A salvação, Senhor, é de graça e é dada por Ti. Nós sabemos, Senhor, que Cristo sobre a cruz sofreu, e por nós, ó Pai, ali morreu. Mas agora Ele vivo está, e louvado seja o Teu nome por isso. Para sempre Ele reinará. Por isso, Deus, gratos hinos, nós queremos render ao Senhor, porque Jesus, o grande Rei, ressuscitou, porque Ele é vencedor. Toda glória, toda honra seja dada ao nosso Redentor, ó Deus. Por isso, como cantamos, Senhor, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. E louvado seja o Teu santo nome por isso, Senhor. Ó Deus, agora que iremos ofertar, que os Teus filhos possam fazer com alegria de coração, que o Senhor continue suprindo as necessidades da Tua casa e do Teu povo, no nome de Jesus. Por isso, Deus, que a cada manhã, que a cada anoitecer, a nossa visão seja mais e mais estendida, que vá além do apenas enxergar o que acontece em nossa vida agora, mas que nós possamos confiar em Ti, pois os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Oramos assim, Senhor, gratos a Ti, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, que todos nós possamos participar desse momento de ofertório, fazendo como oramos, com alegria de coração, na certeza de que Deus é aquele que supre, é aquele que está sempre olhando para cada um de nós. Cantemos e ofertemos ao Senhor. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá,
sobre a cruz sofreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Aleluia. Ressurgiu. Aleluia. Ressurgiu. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu, é vencedor. Aleluia. Toda a glória ao Redentor. Aleluia. Ressurgiu. Aleluia. Ressurgiu. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Para mim é uma alegria estar com vocês, ainda que virtualmente, contribuir, trazendo a palavra de Deus. E eu convido nesse momento a abrir no primeiro livro das Escrituras, capítulo 11 de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 11. Gênesis, capítulo de número 11. Em certa oportunidade, eu conversava com uma irmã da nossa igreja, quando ela me dirigiu as seguintes palavras. Ela disse: eu não tenho paciência alguma para o Antigo Testamento. Eu consigo compreender a sua frustração, irmãos. Nem sempre é tão fácil assim as leituras, os eventos ou a teologia do Antigo Testamento. Você precisa confessar comigo que é muito mais prazeroso ler o Evangelho de João, ou quem sabe a Epístola de Paulo aos Romanos, do que Números, 1 Crônicas ou Esdras, por exemplo. No entanto, se nós nos concentrarmos isoladamente nos eventos e nos livros do Antigo Testamento, nós vamos perder de vista o quadro maior e completo das Escrituras. Nós cremos que a revelação registrada nos livros que antecedem a vinda de Jesus Cristo servem como preparação para a chegada dele. E com o capítulo 11 não é diferente. Talvez você possa pensar que está diante de um capítulo não tão importante, com mais genealogias e eventos distantes de você. Mas a questão é, este capítulo tem muito a contribuir com a história da redenção. Através dele, o Senhor está preparando e orquestrando a história para a chegada do seu Filho. Eu quero ler por hora com os irmãos os versos de número 8, 9 e 26. E no decorrer da exposição, nós vamos passar por cada um dos versos desta passagem.
Gênesis capítulo 11, a partir do verso 8, eis o que diz a palavra inerrante e autoritativa do Senhor. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Verso de número 26. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Senhor, nós louvamos o Teu nome pelos cânticos que oferecemos ao Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelas ofertas que podemos deixar diante de Ti. Nós Te celebramos porque podemos ouvir, ler as Escrituras e ouvir a Tua palavra sendo exposta e pregada. Nós Te louvamos por isso. Eu rogo agora o auxílio do Teu Espírito sobre mim, que estou encarregado de ser boca do Senhor. Tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Seja com os meus irmãos abrindo a mente, fazendo-os sensíveis no coração para receber a Tua mensagem no dia de hoje. Por favor, Senhor, edifica a Tua igreja, enaltece o Teu nome, no nome de Jesus Cristo e para a glória dEle. Amém. Irmãos, o capítulo de número 11 fecha o primeiro grande bloco do livro de Gênesis, conhecido como a história das origens ou a história primeva. Nestes capítulos iniciais, nós vimos como Deus agiu no princípio para preservar a descendência da mulher e assim cumprir a promessa feita em Gênesis capítulo 3, verso 15. Não é exagero afirmar, irmãos, que não só os eventos que se seguirão a partir daqui, mas que toda a história bíblica está organizada em torno desta promessa de Deus. Após nos contar a respeito dos relatos de Noé e do dilúvio, o autor sagrado aqui está prestes a nos introduzir a capítulos muito importantes na história da redenção. E eu quero chamar a sua atenção a respeito do capítulo de número 11 e de uma peculiaridade a respeito dele. Perceba que o capítulo 11 encerra a seção das origens, mas não deve ser estudado como posterior ao capítulo de número 10, especialmente aos eventos ocorridos em Babel. Como nós vimos na semana passada, os descendentes dos 3 filhos de Noé se espalharam pelo mundo, cada um com as suas próprias línguas. Sabemos, contudo, que todo o mundo veio de uma só família e que naturalmente falava um só idioma. Portanto, devemos interpretar os acontecimentos em Babel como anteriores ao capítulo de número 10 e suas consequências. Colocando em outros termos, o capítulo de número 11 é a causa, enquanto o capítulo de número 10 é a consequência dos eventos aqui registrados. Sendo assim, irmãos, como disse, esse capítulo é fundamental na história da redenção registrada nessas páginas. Porque, através dos eventos e genealogias aqui registrados, o Senhor Deus está preparando o mundo e o seu povo para a chegada do Evangelho e do seu Messias, do Redentor do povo de Deus. Com base nisso, eu posso afirmar que Deus leva o plano da redenção à frente. Como Deus o faz? Como Deus age para trazer ou levar salvação sobre todos os povos? De acordo com o texto que temos em mãos, nós encontramos 3 respostas, irmãos. E a primeira delas, de acordo com os versos 1 a 9, como Deus leva o plano da redenção à frente? Vencendo a oposição dos homens. Os capítulos 9 e 10 encerram a participação direta de Noé e de seus filhos. Sem o filho abençoado de Noé,
escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem da mulher, ainda é mencionado aqui no capítulo. E embora o capítulo 11 nos introduza a novos eventos e personagens importantes, ele encontra-se profundamente ligado com os eventos descritos nos capítulos anteriores, irmãos. E nós vamos entender o porquê disso. O texto inicia dizendo o seguinte, acompanhe comigo a partir do verso de número 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Literalmente, os homens se comunicavam a partir de um idioma padrão. Ou seja, todos os filhos de Adão estavam unidos em comunicação. É preciso recordar que no processo de repovoar a terra, Deus havia ordenado aos descendentes de Noé, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Na semana passada vimos que isso ocorreu por meio da dispersão dos grupos de pessoas para os lugares mais distintos e distantes do planeta. E por isso, mais uma vez, eu volto a enfatizar, não podemos cair no erro de pensar que o capítulo 11, na verdade, que o capítulo 10 é cronologicamente anterior ao 11. Pois isso nos levaria a uma conclusão equivocada, que é a seguinte: os homens obedeceram voluntariamente ao Senhor, quando não foi isso o que aconteceu, conforme nós veremos aqui no capítulo de número 11. O autor sagrado continua e nos informa no verso de número 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Durante um curto período, sim, os descendentes de Noé obedeceram à ordem de Deus e foram se dispersando para cada vez mais longe do Éden. No entanto, o texto registra que eles se estabeleceram em Sinear. Por qual razão? Uma engenhosidade os veio à mente. E segundo a tradição judaica, e que está de acordo com o capítulo anterior, Nimrod, aquele homem poderoso, valente e caçador, foi o idealizador do projeto que veremos aqui. Sob a liderança dele, os homens disseram uns aos outros, no verso de número 3, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Por que essa informação é importante? Porque os homens estavam prestes a produzir cultura, edificando um monumento a partir dos recursos da terra que Deus criou. Perceba que o narrador dá atenção ao método utilizado, o que nos leva a crer que tratava-se de uma inovação tecnológica. Os homens aqui passaram a dominar a ciência e a tecnologia, mas para qual intento ou finalidade? Por que o fizeram? Verso de número 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O que há por trás da construção da cidade e da torre? Orgulho, rebeldia e idolatria. É triste perceber que, embora o dilúvio tenha varrido a terra, ele não tinha poder para lavar o coração dos homens e purificá-lo do mal. Os tempos mudaram, mas os filhos de Adão continuavam dando ouvidos às sugestões da serpente, pensando que podiam ser como Deus. Eles queriam, irmãos, primariamente tornar o seu nome famoso, receber glória e louvor dos homens. Secundariamente, eles tinham a intenção de não serem espalhados pela terra, o que contraria diretamente a ordem dada por Deus para se dispersarem. Os homens estavam unidos,
através de sua língua, no empreendimento da cidade e da torre, e também na rebeldia contra o Senhor. Como disse, continuavam acreditando na tolice dita pela serpente de que podiam ser como Deus. Qual a reação do Senhor a isso? Versos de número 5 e 6. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Primeiro, perceba que no verso número 5, o autor faz uso de certa ironia. Apesar da intenção dos homens de levantar uma torre que toque os céus, o texto diz que o Deus exaltado acima da criação precisou descer para conseguir vê-la. Depois de ver, o Senhor faz uma consideração a respeito do que viu. E sua preocupação se dá pelo objetivo uniforme, em prol de uma finalidade em comum. Não se tratava, irmãos, apenas de uma cidade, de uma construção inocente. Na verdade, os homens idealizaram e tentaram formar um reino para si. Mas perceba, o governante não seria o Senhor, não seria Yahvé. Mais do que isso, a união dos homens em prol da desobediência e da rebeldia colocava em risco o cumprimento da promessa feita. Depois de ver e considerar, o Senhor reage. Verso de número 7. Ele diz: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui o Senhor fala consigo mesmo, irmãos. Encontramos aqui o que a gramática hebraica vai chamar de plural majestático, que é quando os substantivos, pronomes e verbos referentes a Deus são empregados não no singular, mas no plural, a fim de exaltá-lo e separá-lo dos demais seres. A resolução de Deus é fazer uma confusão na comunicação, através da mistura de línguas. E através desse texto nós entendemos que a variedade de idiomas é um julgamento da parte de Deus contra o empreendimento pecaminoso dos homens, a fim de impedi-los que levassem à frente. O desfecho desta narrativa encontra-se nos versos 8 e 9. O verso 8 diz: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Apesar da misericórdia de Deus para com os descendentes de Noé, uma coisa é fato, irmãos: eles ainda eram pecadores e, portanto, eram avessos à obediência. Consequentemente, o Senhor teve de agir e, com o seu braço forte, os obrigou à dispersão. Na queda de braço com Deus, os rebeldes perderam, e a torre inacabada era uma prova e um testemunho perpétuo disso. E o verso 9 põe um ponto final nessa história, com as seguintes palavras: por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Em todas as ocasiões em que a palavra Babel aparecer nas Escrituras, devemos entender como Babilônia. Esta cidade é descrita ao longo das páginas deste livro como poderosa, desde o princípio, e especialmente nos tempos de cativeiro que em breve Judá vivenciaria. No entanto, perceba que a grande Babilônia inicia a sua história
da mesma forma como termina, conforme registrado no livro de Apocalipse, sucumbindo, caindo e sendo derrotada pelo Deus soberano de Israel. Agora, irmãos, é possível afirmar que hoje os homens são exatamente como os de Babel. Afinal, são todos filhos de um mesmo pai. E como este, que no jardim do Éden deu ouvidos às mentiras e tolices da serpente, os seus filhos continuam fazendo o mesmo, crendo que podem ser como Deus. Na verdade, esta é a luta registrada nas Escrituras e na qual nós estamos engajados diariamente, a luta pelo senhorio do coração. É somente o Senhor quem deve ocupar por direito esta posição e a quem devemos submissão e glória. No entanto, o homem pecador, como os de Babel, fazem de tudo a fim de exaltar o próprio nome. Com base nesse exemplo, o Senhor nos recomenda que guardemos o coração contra a idolatria de nós mesmos. Guardemos o coração contra a idolatria do eu. Gênesis não é apenas, Gênesis capítulo 11, na verdade, não é apenas o relato de homens inocentes que desejavam levantar um monumento, mas sim a história de homens pecadores, como nós vemos aqui nos versos iniciais, que estavam dispostos a depor Deus a fim de fazer do seu nome famoso. E quanto a nós, irmãos, você que me ouve, eu o convido a sondar o seu íntimo nesse momento, dirigindo as seguintes perguntas ao seu coração: o que você está disposto a fazer para alcançar fama e glória? Qual a importância do seu nome e do seu prestígio? Essas perguntas são importantes para descobrirmos se estamos ou não prestando culto a nós mesmos. E talvez você pense que eu estou exagerando, insistindo neste ponto, mas não, irmãos, isto pode acontecer. Não é à toa que o apóstolo João, no último verso de sua primeira epístola, exortou os seus leitores da seguinte maneira: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Isso faz sentido porque, como pecadores que somos facilmente tentados a negligenciar e a desviar o amor que devemos a Deus para outras coisas e especialmente a nós mesmos. Com muita frequência nos esquecemos do grande mandamento: ama o Senhor o teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E quando caímos neste pecado, irmãos, quando desviamos o amor e a honra que pertencem a Deus por direito, nós estamos em sério risco, estamos roubando a glória que pertence a Deus. Como isso se dá na prática? Quando o seu desejo e esforço por sucesso acadêmico e profissional se resumem ao puro anseio de ser reconhecido pelos outros. O desejo de acumular bens se resume a uma aventura pela satisfação do próprio ego. Na sua casa, minha irmã, você é rainha ou serva para com os seus. O que há por trás do seu desejo de controlar os outros? Nós não devíamos também nos preocupar com o excesso de preocupação em torno de autoestima ou da visão que os outros têm ao nosso respeito. Essas coisas não são pecado necessariamente, mas quando desviam o foco do nosso coração, quando nos afastam da adoração e da glória de Deus, nós estamos em grave perigo.
Como então guardamos o coração da idolatria? Como nos preservamos do culto a si mesmo, ao culto do eu? Primeiro, identifique o verdadeiro rei. Somente o Senhor pode e deve ocupar apropriadamente o trono do coração. É somente Ele quem tem poder e direito de governar a nossa vida, de ocupar o centro dela e, portanto, de nos oferecer verdadeira felicidade. Depois de identificar o verdadeiro rei, aponte as ameaças ao reinado de Deus. Em quais ocasiões você é mais vulnerável? Por meio de quais pecados o inimigo tenta derrubá-lo? Onde você corre mais perigo de acabar cultuando a si mesmo ou outras coisas? E por fim, combata as promessas do pecado com as promessas de Deus. Não se trata de uma luta contra outros homens, irmãos, mas sim uma luta e uma guerra de promessas sobre quem tem mais a oferecer. O que fazemos? Nós colocamos a glória das promessas e da graça de Deus diante da falsa glória do pecado. Faça uso da espada do Espírito, a fim de guardar o coração, a fim de ter vitória sobre as tentações e de não acabar caindo neste pecado. Aprendamos com o exemplo de Babel, irmãos. O pior empreendimento desta vida é viver para fazer do seu nome conhecido. Por outro lado, a forma mais sábia, gloriosa de gastar os seus dias é vivendo para fazer o nome e a glória de Deus conhecida e desejada. Além disso, o texto também nos exorta a não duvidar da soberania de Deus. Quando os homens deram início à rebelião contra ele, aqui no texto, talvez você se perguntou onde estava o Senhor. Onde eles estavam enquanto os homens se amotinavam contra ele. Provavelmente é o que você se pergunta quando vê a rebeldia dos pecadores hoje. Ou quem sabe o tempo que estamos vivendo. Onde está o Senhor enquanto as pessoas morrem de Covid-19? Onde está o Senhor enquanto políticos corruptos desviam os recursos públicos? Onde está o Senhor enquanto juízes injustos praticam a injustiça e se gabam disso? O que Ele está fazendo enquanto a perseguição ao seu povo cresce mais e mais? Por mais difícil que seja, e por mais tentadora que a situação seja, não duvide da soberania de Deus. Ela não está ameaçada, irmãos. Como em Babel, ela não estava. Hoje também ela não se encontra ameaçada, em risco. Nem os homens deste texto, nem qualquer tribunal ou força humana pode ameaçar os decretos do nosso Deus. No Salmo de número 2, quando os poderosos conspiram contra o Senhor, o texto diz que ele põe-se a rir e caçoa dele sentado no seu trono. No Salmo 103, Davi afirma: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como um rei domina sobre tudo o que existe. Meu irmão, abrace essa verdade e atravesse a provação com ela. Deus está no controle neste tempo difícil. Deus está no controle, embora os rebeldes se juntem contra Ele e contra a sua igreja. Ele vê a tua preocupação com a saúde da tua casa, com o risco de desemprego, com a crise política. Mas saiba que Ele não faz apenas isso. Ele convida você a carregar as suas preocupações e a deixá-las aos pés de seu trono. Portanto, hoje mesmo, corra de joelhos à presença do soberano Senhor.
para dele experimentar consolo, paz e segurança. Pois, como bem colocou Charles Spurgeon, a soberania de Deus é o travesseiro no qual repousamos as nossas cabeças e podemos descansar e dormir em paz. Façamos isso, irmãos. Creiamos nesta verdade. Amém? Nós vimos, em primeiro lugar, que Deus leva o plano da redenção à frente, vencendo a oposição dos homens. Em segundo lugar, de acordo com os versos 10 a 26, Deus leva à frente o plano da redenção, preservando o povo da aliança. Repito, preservando o povo da aliança. Após a confusão de Babel, o autor sagrado nos apresenta mais uma genealogia. Assim como a genealogia do capítulo 5 funcionou como uma transição de Adão para o dilúvio, a genealogia que vemos aqui também funciona como uma introdução a novos personagens e capítulos importantes e valiosos na história da redenção. É Sem, o filho escolhido de Noé, que encabeça essa lista de nomes. Por graça somente, pois não há outro critério pelo qual Deus possa abençoar e usar os homens. Sem é escolhido para dar continuidade à linhagem santa da qual viria a salvação. E, de fato, essa genealogia é muito similar, parecida com a do capítulo de número 5. Mas existem aqui diferenças significativas. Trata-se, primeiro, de uma genealogia mais curta. E nós encontramos aqui uma omissão muito interessante. Essa genealogia não traz, como a do capítulo 5, a expressão final "e morreu". Um comentarista observa e registra o seguinte: a intenção do autor era levar seus leitores rapidamente a Abraão. A omissão da expressão "e morreu" confere um tom mais otimista, concentrando-se na esperança futura e não na morte inevitável. Mas, afinal, o que há de importante neste trecho que temos em mãos? Primeiro, observe como ele começa de maneira semelhante ao capítulo de número 5, verso 1, e ao capítulo de número 10, verso 1, dizendo: este é o registro da descendência de Sem. E Moisés segue dizendo, verso de número 10, 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Nesse pequeno verso, há uma profunda demonstração da misericórdia de Deus. Ele é uma celebração de sua graça, pois após o dilúvio que varreu a terra, depois do Deus Santo derramar a sua ira contra a impiedade dos habitantes do mundo e posteriormente as tormentas do castigo imposto por Deus, nós vemos aqui o Senhor sendo fiel à aliança, preservando e multiplicando o seu povo. Assim como ele guardou Noé e os seus descendentes na arca, aqui encontramos um testemunho da lealdade e da fidelidade deste Deus ao pacto firmado por ele. E a sua promessa. Então o texto, após isso, nos apresenta 10 gerações, de Sem até Abrão. Façamos a leitura dos versos 10 ao verso de número 25. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. E depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Depois que gerou Éber,
Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso de número 26, aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Os versos mais importantes deste trecho são os versos inicial, o verso número 10, e o verso que fecha esta pequena sessão, verso de número 26. O primeiro, porque, como já mencionei, dá testemunho da misericórdia e da preservação de Deus. E o segundo, na verdade, o último também, mas ele faz mais do que isso. Ele nos introduz ao primeiro filho de Terá, que estará presente nos eventos mais significativos do livro de Gênesis. Aquele que receberá de Deus a promessa de uma descendência incontável, o patriarca da fé de Israel, Abraão. Por ora, apenas Abrão. Onde eu quero chegar com isso? Passaram-se 10 gerações de Sem até Abrão, e o Deus que fez aliança com Noé permanece fiel à sua promessa. A promessa feita naquele triste dia no Éden, onde os laços entre Criador e criatura foram rompidos, não irá falhar. Deus irá preservar a todo custo a semente da mulher. O povo da aliança do Antigo Testamento não terá sua existência e sua multiplicação ameaçados, pois Deus há de guardá-los e preservá-los através da sua providência. Se você está em aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, saiba que a bênção da providência também alcançará você nos tempos em que vivemos. João Calvino disse com muita sabedoria a respeito da providência de Deus: a maior miséria de um homem é não conhecer a providência. Por outro lado, a sua maior bênção é conhecê-la. Precisamos conhecer e ter prazer na providência de Deus, pois é bíblico afirmar que o cuidado e a preservação de seu povo é uma de suas prioridades. Isso porque ele se revela, irmãos, como fiel à aliança, incapaz de mentir ou de falhar quanto ao que promete. Como podemos definir a providência? Eu faço minhas as palavras do puritano Thomas Watson, quando ele disse: a providência é a ordenação de Deus sobre todas as causas e consequências das coisas, segundo o conselho de sua vontade. Sendo Deus soberano sobre todas as coisas, como afirmamos anteriormente e conforme nós cremos. É certo afirmar que Ele também arranja e ordena todas as coisas de acordo com o seu próprio querer. É com base nisso que nós podemos crer na providência em tempos de crise. Se você é um estudioso da história bíblica ou não, você sabe que nas mais diversas e variadas provações registradas na história bíblica, o Senhor guardou e protegeu o seu povo. E conosco não será diferente. O que o faz pensar, meu irmão, que conosco, a noiva do bendito Redentor, do Filho unigênito de Deus, será diferente. Se o próprio Jesus Cristo, o nosso noivo amado, disse que nem mesmo o inferno e suas portas podem prevalecer e nos fazer sucumbir diante dele.
Eu não estou minimizando a nossa situação, não estou sendo insensível com o sofrimento que estamos vivendo. O que eu estou querendo dizer é que nós temos motivos para crer que Deus está agindo e agirá em nosso favor. Eu penso nas pessoas que ficaram desempregadas e temem pela situação de suas casas. Eu penso nas pessoas que se casaram ou estão prestes a fazê-lo e sentem-se inseguros diante da situação. Eu me recordo dos profissionais da saúde que estão desanimados, cansados com tanta sobrecarga. Quem sabe, meu irmão, seu coração está continuamente atordoado, mergulhado em ansiedades e incertezas quanto ao futuro. Eu quero que você saiba que o Deus da providência atravessará a crise com você. Ele não é como os homens. Ele não mente. Ele não desaparece. Ele não foge nos momentos de crise. Ele atravessa a provação com o seu povo. Não nos desaponta jamais. Nunca nos desampara, e por mais difícil que seja crer nisso, Ele faz até mesmo as mais duras provações e os momentos de maior angústia deste mundo cooperarem para o bem dos seus filhos. Leia Tiago, capítulo 2, capítulo 1, versos 2 a 4. Leia também Romanos, capítulo 8, verso 28. Esses versos confirmam essa doutrina. Não desfaleça, não se entregue ao medo, sinta-se encorajado pela providência de Deus, por seu alcance e por seu poder. Ele preservou o povo no dilúvio, e Ele o fará também com a sua igreja nos dias de hoje. Tenha fé, meu irmão. Creia na providência de Deus nesta situação, na sua vida e na vida da sua casa. E eu gostaria de fazer mais uma aplicação, especificamente pensando nas famílias. Creia na providência de Deus para com sua casa, meu irmão e minha irmã. Você percebe o cuidado de Deus desde o princípio para com as famílias. Ele fez aliança com Noé e sua casa e fará o mesmo com Abraão logo em seguida. Conosco não é diferente. O Deus da aliança em Jesus Cristo permanece leal aos seus compromissos e nunca desamparará as famílias com quem tem aliança. Portanto, o momento é, meu irmão, de pastorear o coração da sua casa e conduzi-los à fé nessas verdades. De fato, você é o provedor da sua casa, mas pregue ao coração da sua família que o Senhor é o provedor por excelência, que tem todos os recursos e todas as coisas sobre o seu comando. Você está talvez esperando mais um filho? Descanse o seu coração, pois como disse um homem sábio, aquele que nos envia bocas é o mesmo Deus que nos envia carne para alimentá-las. Minha irmã, sirva de modelo para os seus filhos neste momento de crise. Fale e demonstre o conforto e a segurança que cristãos experimentam no Deus soberano da providência. As palavras de Jesus são preciosas neste momento. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Certos do cuidado imutável do Senhor, nós nos engajamos na labuta diária da provisão para as nossas vidas e para as nossas famílias, nunca nos esquecendo de que por trás dos nossos esforços há um Deus soberano, todo-poderoso, Deus que ordena e arranja as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo. Descanse no temor e na fé ao Senhor. Amém?
Deus leva à frente o plano da redenção, irmãos. Vimos em primeiro lugar que Ele faz isso vencendo a oposição dos homens. Em segundo lugar, Ele faz isso preservando o povo da aliança. E por fim, de acordo com os versos 27 a 32, Ele faz isso demonstrando a sua graça. Demonstrando a sua graça. O verso de número 27 assemelha-se ao verso 10. Porém, a intenção de Moisés é passar de genealogia para um curto relato histórico a respeito de uma família específica. Com isso, o fluxo anterior é interrompido a fim de introduzir novos cenários, novos eventos e novos personagens na história bíblica da redenção. Encontramos o seguinte no texto das Escrituras, verso de número 27 e 28. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Um comentarista observa dizendo: assim como a genealogia de Noé foi estruturada para separar Sem, o eleito, dos demais, aqui na genealogia de Terá, a intenção é também separar o Abrão eleito dos demais. Abrão é apresentado aqui como o primogênito dos filhos de Terá. E a partir desse verso podemos extrair duas informações importantes. Primeiro, o nome Abrão significa pai exaltado, que provavelmente seja uma referência à sua linhagem nobre. E em segundo lugar, o local aqui mencionado diz muito a respeito do estado da alma de Terá e de sua casa. Um comentarista pontua dizendo: tanto em Ur dos Caldeus como em Harã, o povo adorava o deus Lua. O testemunho das Escrituras confirma, especialmente o último sermão de Josué, encontrado no capítulo de número 24 do livro que carrega o seu nome, que Abrão e sua casa estavam mergulhados em idolatria pagã, servindo a outros deuses que não o Senhor. No entanto, é esse Abrão que o Senhor há de arrancar de Ur dos Caldeus, a fim de fazer dele um instrumento da sua graça. O texto segue, verso de número 29, acompanhe comigo a leitura. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscar. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Nomes de pessoas importantes são identificados aqui. 2 casais nos são apresentados. Mas a informação mais importante é o destaque dado a Sarai no verso 30. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Aparentemente, trata-se de uma informação desconexa e sem sentido. No entanto, a graça de Deus está sendo manifestada e será através deste fato. Deus havia prometido redenção, mas afirmou que esta chegaria por meio da linhagem ou da descendência da mulher, por meio de famílias. E neste momento crucial da história, Deus está prestes a chamar uma família incapaz, um casal incapaz de gerar filhos. Por qual motivo? Para que o protagonismo seja do Senhor. Para exaltar a sua graça e diminuir a meritocracia. Para tirar os olhos e o foco do que os homens podem fazer
e concentrá-lo exclusivamente no que somente Deus pode fazer. E como veremos na semana que vem, é esse homem, marido de uma mulher estéril, a quem Deus há de chamar pai de multidões, e para quem há de ser prometida uma descendência incontável por graça imerecida. E o capítulo é concluído com as seguintes palavras, versos 31 e 32. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Moisés termina com os personagens que estarão presentes na maioria dos fatos que serão descritos a partir daqui. Com a morte de Terá, inicia-se a história da descendência de Abrão, um homem velho e incapaz de gerar filhos, que pela graça de Deus será pai de multidões. Esse é o princípio que está em operação ao longo das Escrituras, irmãos. O da graça. O princípio da graça soberana. É a partir dela que o homem colhe as bênçãos de um Deus santo, exaltado e justo. Não há outro critério para tal. Deus escolheu aqui um homem velho e incapaz de dar continuidade à descendência de seu povo. Além da esterilidade de Sarai, sua esposa, nos próximos capítulos vamos observar que Abraão foi incrédulo quanto à promessa em algumas ocasiões. Ele mentiu, pecou, pois, como nós, irmãos, ele também era um pecador com as suas lutas e dificuldades. No entanto, o chamado e os benefícios de Deus não são dados de acordo com o mérito e com a perfeição, mas sim de acordo com a graça de Deus. Esteja certo, cristão, que todas as bênçãos de Deus nos são dadas pela graça somente. As bênçãos materiais nos são dadas pela graça. Sem dúvidas, o homem é participante da obra da providência. Não há provisão de alimento sem trabalho. Não há crescimento em piedade sem mortificação da carne e uso dos meios de graça. No entanto, por trás dos nossos esforços, por trás das conquistas de nossas mãos, nós enxergamos um Deus soberano que em tudo atende às nossas necessidades. Afinal de contas, somos pecadores e nada merecemos das mãos de Deus. Mas Ele está por trás de tudo. Eu convido você a enxergar agora as bênçãos que possui a partir de uma nova ótica. Olhe para as bênçãos das suas mãos e reconheça que antes disso ela passou pelas mãos de seu Pai amoroso. Além das bênçãos materiais, igualmente as bênçãos espirituais também são fruto da graça de Deus. Se para as bênçãos que podemos ver, tocar e possuir, há graça, o que dizer das bênçãos que não podemos ver e tocar, mas que beneficiam a nossa alma? Aos Efésios, Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O crente Abraão, sobre quem Paulo vai tratar no capítulo 4 da sua Epístola aos Romanos, e sobre quem vamos ouvir no livro de Gênesis, foi justificado pela graça mediante a fé. Sua herança espiritual, meu irmão, é uma dádiva das mãos de Deus. Nada fizemos para merecê-la. Nós somos eleitos, chamados eficazmente, regenerados, convertidos, justificados, santificados e preservados por Deus, por não outro critério além da graça de Deus.
Não há nada que possamos fazer para merecer e possuir as suas bênçãos. É isso, exatamente isso, que faz da graça uma dádiva. Com base nisso, eu o convido a recordar o Evangelho da graça. Os exemplos da Escritura encenam e confirmam as doutrinas da Escritura. Porque Deus resolveu abençoar e salvar Abraão por graça, porque Deus faz o mesmo conosco, igualmente, por graça somente, irmãos. A respeito do seu evangelho e da salvação, Paulo escreveu aos Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aos Romanos, ele disse: se é pela graça, já não é pelas obras. E se fosse, a graça já não seria graça. Nós não somos salvos porque somos obedientes à lei, porque amamos apropriadamente ao Senhor, ou porque os nossos pecados são pouquíssimos. Na verdade, somos salvos porque o Filho bendito de Deus, o mediador da aliança, o redentor de seu povo, obedeceu com perfeição toda a justiça e cumpriu toda a lei. Ele sim amou a Deus de todo o coração, obedeceu com perfeição o grande mandamento. Ele colocou sobre as suas costas o madeiro e o carregou pela via dolorosa. Chegando no Monte Calvário, ele foi perfurado naquela cruz, a fim de que os nossos pecados fossem cancelados, a fim de tornar-se e de ser uma oferta vicária para cancelar a culpa e afastar a ira de Deus. Tudo isso por nenhum outro critério além da graça somente. Sem dúvidas, não é tão fácil assim para todos a leitura do Antigo Testamento. Às vezes parece se tratar de um conteúdo monótono, arcaico e muito distante das nossas vidas. No entanto, Deus resolveu se revelar naquela língua, aquele povo e naqueles eventos e para aquelas pessoas em específico. Cada capítulo deste grande livro funciona como uma preparação do seu clímax, que é a chegada do Deus encarnado, o descendente da mulher, o descendente de Sem e de Abrão. Moisés mencionou que Deus precisou descer para ver a torre que os homens levantavam. Mas a verdade é que o Deus encarnado desceu literalmente para pôr um fim na confusão dos homens e reconciliar consigo os pecadores. Enquanto os homens erguiam uma torre como símbolo do seu orgulho, do seu egoísmo, Deus ergueu o seu Filho numa cruz como testemunho perpétuo do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia. E através do seu Filho bendito, os homens são incluídos na linhagem de Sem e no gozo de todos os seus benefícios. Nosso nome é ligado ao de Jesus Cristo, descendente por excelência de Sem e de Abraão. Ele passa a ser nosso pela fé e nós também o pertencemos e passamos a gozar de todos os seus benefícios e de todas as suas riquezas. Eu convido você nesse momento a baixar a sua cabeça, a pensar sobre o que você acabou de ouvir, colocar suas preocupações diante de Deus e responder apropriadamente à pregação de sua palavra. Senhor, não existe canção que honre o peso da tua glória. Palavras não podem expressar
quão grande é a tua beleza. Tu és incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. Nós te amamos. Não há pecador além da tua infinita misericórdia. Como posso te agradecer por tão grande amor que tens por mim? Tu és incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Tu és incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, 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 Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer pelo culto que prestamos a ti. Muito obrigado a Deus pelas canções ministradas pelos teus filhos. Obrigado, Senhor, pelas orações. Obrigado a Deus pela palavra ministrada pelo teu servo. Obrigado, Senhor, porque hoje fomos alertados de que é o Senhor quem leva a salvação à frente. É o Senhor que vence a oposição dos homens. É o Senhor que nos ajuda a perseverar na caminhada. É o Senhor que a cada dia tem demonstrado a tua graça. Por isso, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta palavra. Que possamos, Pai de amor, guardar em nossos corações. Que possamos colocá-la em prática. E assim, ó Deus, nos apresentarmos de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. Ó Deus, que esta semana seja uma semana abençoada na tua presença. Que possamos, ó Deus, evangelizar, falar da tua palavra, falar do teu amor. Ó Deus, que no nome de Jesus Cristo o Senhor continue nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos livrando, Senhor, das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Que a nossa confiança, Senhor, possa estar cada dia mais em Ti, e que tudo, Senhor, seja para a honra
e para a glória do teu louvor. Oramos assim, Senhor, gratos no nome do teu Filho Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. A igreja diz amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Que você também, junto com a sua família, possa tirar um tempo e conversar um pouco daquilo que você ouviu nesse culto que prestamos ao Senhor. Um forte abraço.